Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Champion Chess Tour 2024, Magnus Carlsen, sim meus amigos, ele jogando aqui, né? Que alegria poder acompanhar essa época e há tantos anos aí o Magnus Carlsen, tomara que dure ainda bastante a gente acompanhar, esse que é o Mozart do xadrez, o maior nome da história do xadrez, né? Um jogador ali que criança já conseguiu empatar com Garry Kasparov, vencer Karpov, muito guiado pela sua intuição desde criança, desde sempre. Porque muita gente pode dizer que a intuição vem da experiência, né? E em muitos casos é verdade, a intuição vem da experiência. Você tem tanta experiência em alguma coisa que aquilo se torna intuitivo para você. Mas no caso do Magnus Carlsen, não tem como. Uma criança tem intuição, né? Porque a experiência é pouca. Então, realmente, é um caso a ser estudado. O caso do Magnus Carlsen é um privilégio poder acompanhar as partidas dele aqui em tempo real, né? Magnus Carlsen contra Aronian e Magnus Carlsen contra Denis Lazovic, dois grandes nomes do xadrez rápido, dois grandes nomes do xadrez mundial. Bora dar uma olhada nessas partidas. E você também quer melhorar no xadrez? Saiba que você também pode, né? A gente tem aí o aplicativo XB Pro, de nível 0 ao nível mestre. Baixe hoje mesmo nas principais stores ou acessando xbpro.com.br, tá bom? Magnus Carlsen contra Levon Aronian, o leão armênio que joga pelos Estados Unidos. Abre aqui o Magnus Carlsen com um peão no centro. C5 a defesa siciliana, cavalo em F3, D6 e aqui D4 abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo vem para F6, cavalo C3 e A6, a variante Najdorf. Muito jogada pelo Levon Aronian, ele é um grande especialista de Najdorf, que é uma das variantes mais ardidas do xadrez, né? E aqui a nossa jogadora Júlia Alboredo uma vez jogou com A3 contra a Najdorf e ficou melhor do que o Aronian. O Aronian acabou enrolando ela e conseguiu empatar, mas ela ficou ganha. Júlia Alboredo jogando A3 e tem a cena, né, onde ele fala A3, ele estava sendo filmado, o Aronian, A3 against Najdorf? Wrong! Tipo, tá errado isso, e ele ficou pior. Então, contra a Najdorf dá pra jogar A3, dá pra jogar H3, dá pra jogar F3, dá pra jogar bispo T, dá pra jogar bispo E2, dá pra jogar bispo C4, dá pra jogar B3, dá pra jogar G3, dá pra jogar muita coisa. Eu só não sei se dá pra jogar rei D2 ou rei E2, talvez não, né? Mas tudo bem. Bispo E2 é o lance do Sup, né? O Sup gosta muito de jogar contra a Najdorf com bispo em E2, já controla um pouquinho mais G4, E5 ataca o cavalo. Cavalo vem para B3 e aqui bispo em E7 prepara para colocar o rei em segurança. Bispo G5 foi jogado, por quê? Existe uma luta pela casa de D5, é a casa fraca do peão atrasado. Quem dominar essa casa tá melhor, por isso bispo G5 já cria uma ameaça. Bispo em E6 foi jogado, bispo por F6, vocês viram que o bispo já veio em E6 cobrir D5 e o Carlsen rapidamente elimina o cavalo. Sim, existe uma luta pela casa de D5, bispo em F6 e aqui dama D3 prepara para trazer a torre também para lutar por essa casa. A partida seguiu com o Roque e grande Roque já trazendo uma ameaça. Por isso bispo em E7 foi jogado protegendo o peão e aqui cavalo D5 apoiado pela dama, o cavalo dá esse pulo. E depois de bispo toma, olha, os computadores falam que dá para jogar de peão porque abre aqui essa diagonal, pode ser que tenha algum ataque na ala do rei. O mais natural entre seres humanos é tomar aqui de dama para manter essa fraqueza e tentar martelar essa fraqueza a longo prazo. Dama B6 foi jogado, torre de H protege o peão aqui na coluna F e cavalo vem para o jogo, cavalo D7 jogado pelo leão armênio. Cavalo D2 jogado pelo Carlsen, é assustador jogar com o rei aqui nessa ala da dama. Bispo G5 foi jogado cravando o cavalo, o rei vem para casa de B1, dá mobilidade para o cachorro. Cavalo em F6 ataca uma galera aí. Dama B3 propõe as trocas, e agora, hein? Não sei não, aqui será que não dá para tomar? Ó, se o Aronian quiser, ele vai para essas trocas aqui e captura o peão aqui em E4. O problema é que o peão de D6 está atacado e a defesa é capenga, por isso F3 poderia seguir na partida com cavalo C5 e aqui torre por D6 se você quiser simplesmente recuperar aqui o peão e seguir com uma posição de igualdade. Mas o Aronian tem outros planos, ele quer manter a dama no jogo, joga com dama C7, Magnus Carlsen joga com cavalo aqui em C4 agora, abandonando a defesa do peão central, que loucura, indo para cima do peão de D6. B5 foi jogado. Notem que também é possível jogar um cavalo por E4, a posição ela é bem complexa. Se você quiser dama D3 é possível, se você quiser o mais simples é jogar dessa maneira, né? Então aqui você vai ter o cavalo atacando a torre, o peão atacado algumas vezes e se defender, poderia seguir dessa maneira. Creio eu que o Magnus Carlsen não ia jogar F3 aqui, ele ia jogar o dama D3 que é mais forte, né?
atacando o cavalo, atacando o peão, porque combate cavalo C5 com dama por D6, né? Provavelmente essa seria a sequência aqui do Carlsen. B5 foi jogado, cavalo atacado, cavalo por D6 jogado pelo Magnus Carlsen, torre de A em D8 ataca o cavalo e aqui dama em A3, meus amigos, que lance é esse, hein? Protegendo aqui o cavalo, lance difícil de você jogar. A partida seguiu com dama em C6, protegendo o peão de A6 e o Carlsen segue agora com F3, protegendo o seu peão central. O computador não gosta muito desse lance. Falou que aqui tinha que rasgar um F4. É um lance difícil de você jogar, até mesmo pro Magnus Carlsen. F4 seguido de G3. O que vocês acham, né? Cara, o computador vai para cada coisa, com cavalo F5, coisas maravilhosas, né? Mas aqui realmente, até mesmo pro Carlsen é difícil jogar como peixe, apesar do Carlsen ser o pai do peixe, mas tudo bem. Tem coisas que não tem explicação na vida. F3 foi jogado, G6, Magnus Carlsen segue com C4? Não! Não é possível, o cara tá com isso daqui, você fala assim... É o melhor lance da posição segundo o Stockfish C4. Agora, faz esse lance na escola pra você ver o teu professor o que ele vai falar. Ele vai falar, não, meu amiguinho, vem cá, aqui você tem que deixar esses peões protegendo o seu rei, né? Vamos pensar em algum ataque aqui na ala do rei, G3, H4, não é assim? Aí você responde pra ele, show me the book! O Magnus Carlsen jogou isso contra Levon Aronian e segundo o peixe é o melhor lance da posição. O professor já fica meio arrependido. B4 seguiu na partida, dama, por que lance aqui, é o melhor lance da posição aqui, B4, não é fácil de jogar, mas a ideia é possivelmente começar um contra-jogo aqui pra cima da ala da dama. Bispo em E3 foi jogado aqui pelo Levon Aronian, temos o lance cavalo em B7 e agora a torre B8, cara, como manter esse cavalo aí, como fazer pra sustentar tudo isso? Magnus Carlsen já tinha tudo sob controle. Cara, é surreal. Eu vou voltar aqui. É surreal jogar cavalo B7. Vamos falar bem a verdade. Porque, cara, você sabe que vai vir torre B8, mas o Carlsen já viu lá na frente. Joga com o cavalo em A5, deixando a dama, atacando a dama da Aronian. Que segue com dama C7, atacando o cavalo e atacando agora a torre, a dama. Magnus Carlsen segue com lance dama em A4, mantém o cavalo protegido. E aqui torre B6, traz a torre, prepara para dobrar aqui. A partida seguiu com cavalo B3, meus amigos. Bispo C5 foi jogado. Carlsen não pensa duas vezes. Bora trocar um pouquinho de peça, amenizar esse ataque do leão armênio. E segue com torre D2, trazendo a proteção já para o peão. Torre de F em B8 traz peças, torre de F em D1 dobra as torres. E aqui rei G7 foi jogado. Já a confusão tá colocada, né? Torre B4 seria uma pancada bem forte aqui para cima do Carlsen. Talvez o Aronian pudesse ter ido para essa ideia que não é tão natural, né? Você entregar aqui o peão de A6, né? Mas rei G7 foi jogado, mais natural. Torre C2, temos aqui o lance A5 disparando com o peão. A Barrilda tá maluca. A3 foi jogado, H5. H4 pelo Magnus Carlsen. Torre B3, cara, esse lance incomoda muito. Ameaçou tomar o peão. Porque aqui tá cravado e tem dois ataques. A partida segue com rei A2 protegendo, mas é muito incômodo jogar dessa maneira. Dama B6 triplicando na coluna B. E o Magnus Carlsen tranquilamente joga o lance torre de D em D2, cara. 3 ataques, 3 defesas. A partida segue com o lance cavalo D7 trazendo mais uma peça pro jogo. E o Magnus Carlsen aceita o desafio, meus amigos. Vai para o lance dama por cavalo. Que lance foi esse do leão armênio? Pois é, esse lance visa tirar a defesa do peão de A3. Vai ter sacrifício, vai ter cheque com o dedo na cara. Vamos ver que aventura que vai acontecer agora. Magnus Carlsen aceita o desafio e dama por cavalo e não torre por cavalo, hein? Que tá levando mate em 3 aqui. 1, 2, bonitinho aqui esse checkmate, hein? Cuidado, meus amigos, cuidado! Por isso o Magnus Carlsen vai para esse lance. E agora o peão de B2 está bem protegido. Mas leão armênio segue com torre por A3, muita calma nessa hora. Peão por torre leva mate em 1. Por isso todo cuidado é pouco. O Magno Carlo joga só o único lance que dá para jogar, que é o lance... Notem que rei também não funciona aqui, ó. Dama B3 é mate. Então só sobrou um lance. Rei B1 foi jogado, olha o desespero. E aqui dama B3. Meus amigos, ameaçando cheque seguido de checkmate. O rei aqui tá entupido. A partida seguiu com o lance torre em D3, dando a casa de D2 pro rei, meus amigos. É isso que esse lance faz. Dama em A2 com cheque, rei C1. Dama em A1 com cheque, o rei vem pra casa de D2. E torre em A2, mantendo as peças no jogo, mantendo a pressão, acreditando numa possibilidade de ataque. B3 foi jogado pelo Magno Carlo. A4 tenta abrir a posição. E galera,
O Aronian tá no jogo, olha a barril daqui, né? Então é impressionante que o Magnus Carlsen tem, em termos materiais, tem uma peça e um peão a mais do que o Aronian, mas o computador tá dando a posição como quase equilibrada pra gente ver a loucura que é isso aqui. Torre toma, dama toma com cheque, o rei vem pra casa de E3, A por B3, e agora o Aronian tem um peão passado avançado. Magnus Carlsen segue com o único lance da posição, dama C7, encostando aqui na torre. B2 dispara o peão, mas agora cai o peão aqui de E5 com cheque. Magnus Carlsen joga dama em E5, rei fica seguro em H7, não tem mais cheque. E aqui torre D7. Meus amigos, lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, inacreditável o que está acontecendo aqui, permitindo aqui trazer duas damas para o jogo, porque aqui tem sequência de checkmate, né? Aqui, dama G7, você pode jogar. Rei G8 também teria checkmate da mesma maneira. Por isso, torre D7 jogado pelo Carlinho. A partida segue com o lance torre F8. O Aronian tem que proteger e continua ameaçando aqui a promoção. Mas agora bispo D3 foi jogado. O Aronian atrás fica com duas damas. O Magnus Carlsen retira uma delas e o jogo vai embora. Magnus Carlsen tem dois peões a mais. Joga com o lance rei F2, o único lance da posição. Colocando um pouco mais de segurança para o rei. Permitindo dama C2 com cheque e dama por C4. E sim, o Carlsen tem apenas um peão a mais. Será que ele consegue vencer? Só tem um lance que pode dar vantagem. Jogado. Dama D5 com pressão em F7, atacando aqui a dama, forçando as trocas. Dama toma, peão toma, o único lance da posição, disparando o peão que está longe aqui. O rei está longe para defender. Rei G7 tenta encostar, rei F4. Torre em E8, corta o rei. Torre em A7, prepara para disparar o peão. E aqui não adianta jogar um lance do tipo rei F6. Você pode jogar vários lances aqui, o computador até fala mesmo em jogar um G4, talvez seguido de G5, e as brancas têm forte vantagem. Por isso, torre E2 foi jogado pelo Aronian, indo para o contra-jogo, Carlsen rasga um G4, temos trocas e o rei fica aqui em F8, vai tentar parar o peão passado, D6 dispara o peão, rei E8, rei G5, vai para cima desses peões e tenta criar outro passador. Torre E4 foi jogado pelo Aronian. E aqui, somente um lance é bom, galera. E a posição é difícil aqui. O que você vai jogar aqui? H5? Talvez H5 também funcione. Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição, que não é muito natural. Você permitiu o rei encostar aqui nesse peão, mas agora a torre F8 e o rei vai estar cortado e esses peões vão cair. Sensacional aqui, good game, né? F5 ainda foi tentado pelo Aronian. Peão toma, e aqui o único lance que ganha, único, não é esse, é esse, é disparar o peão passado o mais rápido possível. H5 é o único lance. A partida segue com rei por D6 e todo mundo tem um material igual, mas o Carlsen tem aqui um peão mais avançado. H6 foi jogado. Torre G4 com cheque. Rei H5. Rei por F5 também funciona, dá mais trabalho. Rei H5 controla a casa de H4. Torre G2 prepara para dar cheque aqui por baixo. H7 sem dó. Torre H2 com cheque, rei G6. Não apenas protege o peão, mas também encosta no peão de F5. F4 tenta disparar o peão, mas depois de simplesmente H8 promovendo para a dama, Aronian faz as contas. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Isso aqui é partida de gente grande, fala a verdade. Isso aqui é partida de muito gente grande, top mundial, né? Bizarro o nível dessa partida, né? E aqui abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação. Você tem que tirar essa dama do tabuleiro e tentar trazer o rei aqui para dar suporte pro peão, não é? Por que ele abandonou aqui? Vamos ver? Torre F8, primeira coisa impedindo o avanço do peão. O rei vai dar suporte, o peão vai querer avançar. Você traz o rei, o peão avança. Você traz o rei e não dá mais para defender. Esse é o ponto todo, né? F2 você vai tomar e se você tentar trazer o rei, já não dá mais tempo, né? Então aqui, bela partida do Carlinho. Vamos ver a precisão aqui. Bizarro deve ter sido. Vamos ver, 92 para cima. 90.7, 91. E 88 para Levon Aronian. Aqui, bela partida do Carlinho, que acabou empatando a outra partida. Venceu, portanto, o Aronian. Venceu o match contra o Aronian. Vale dizer que contra o Firuja, o Carlsen perdeu o match, tá? Rafa, por que você não tá mostrando a partida? Você não gosta de mostrar quando o Carlsen perde. Não, o Carlsen não perdeu. Então explica direito isso daí. Eles empataram as 3 partidas. O Firuja foi valentaço de jogar o Armagedon, botou lá que ele podia jogar com 6 minutos e 40 contra 10 minutos do Carlsen, venceu o leilão, jogou de negras e empatou. E no Armagedon quem empata vence o match.
Tá? Então vale dizer que o Firuja continua sendo o terror aí contra o Magnus Carlsen, tá bom? O Carlsen, quando falou que só voltaria a jogar o Mundial se fosse para ganhar do Firuja, ele sabia o que estava falando, né? O Firuja realmente é um cara diferenciado dessa nova geração. Pode falar do Erigaise, pode falar do Gukesh, que é o campeão do mundo, pode falar do Praggnanandhaa, pode falar de quem você for. O Firuja é uma outra pegada. Ah, Rafa, se isso fosse verdade, ele teria ganho o torneio de candidatos e teria sido campeão do mundo. Não desmérito nenhum ao Gukesh. O que o Gukesh fez foi um feito para ficar para a história, né? Ele jogou um torneio muito bem jogado, que foi o torneio de candidatos, e o Mundial ele conseguiu castigar o Jing Liren enfraquecido ali, né? Um Jing Liren bastante inconstante ali, e apesar de guerreiro, né, a gente viu o drama da última partida, uma entregada ali, que está até sendo acusado de ser injustamente, de ser proposital. Obviamente não foi proposital, mas foi uma entregada, né? Não proposital, mas foi uma entregada. E então, desmérito nenhum ao Gukesh. O que ele fez, poucas pessoas na história conseguem fazer. Mas olhando carreira a longo prazo, a opinião minha é que o Firuja ainda é o cara, assim, é o único cara, na minha opinião, que tem potencial mesmo de em alguns anos ganhar do Carlsen no match, sentar no tabuleiro e ganhar do Carlsen, na clássica. Eu acho que ele tem esse potencial. É o único que eu enxergo com esse potencial por enquanto. Faustino Ouro ainda tem muito chão aí pra mostrar, muito caminho aí pra mostrar, mas talvez. O Firuja é mais claro. Bora ver aqui. Denis Lazavic, um jogador muito forte, principalmente em partidas rápidas assim. Peão do rei foi jogado pelo Carlsen, C5, siciliana. Os cavalos são desenvolvidos e a gente tem uma Rossolimo aqui com bispo B5. E6 foi a variante escolhida, bispo toma diretamente, peão toma e aqui B3 foi jogado, o Carlsen vai lutar nas casas escuras. F6, que isso, os caras têm preparo surreal, né? F6 não é um lance nada natural nessa posição. Você olha essa posição e fala assim, o que você tem que jogar aqui? Você vai querer jogar um D6, você vai querer desenvolver o cavalo para casa de E7, talvez. Para casa de F6, talvez não, mas talvez para casa de E7. D6, talvez bem natural. F6 tem estudo, né? E é um lance de livro, é um lance teórico. Roque foi jogado cavalo em H6, não é nada natural jogar dessa maneira, mas é sensacional. C3, temos aqui o C3 responde à altura, hein? Responde F6, toma esse C3 então. Cavalo em F7, D4, luta pelo centro. Temos trocas e aqui C5, tentando trocar um peão que não é central pelo peão central. Magnus Carlsen prefere avançar o peão. Bispo D6 foi jogado e agora cavalo em A3, né? Que abertura estranha, pega essa. A partida segue com bispo em A6, torre atacada. Cavalo C4. Aqui ameaçando capturar o bispo e depois pode tirar a torre. Por isso o bispo por C4 foi jogado e depois de peão tomahawk coloca o rei em segurança. Gostou do tomahawk? Temos aqui torre B1 jogado pelo Magnus Carlsen. E dama C7, Denis coloca pressão nas casas escuras. Bispo em E3, também ataca o peão de C5. Torre vem para B8 lutar pela coluna B. E o Carlsen deixa que as torres se entendam. Torre por B1 foi jogado, torre por B1, torre B8 e aqui torre B3. Se quiser juntar aqui ou me dar a coluna ou juntar meus peões, eu vou escolher o que eu quero fazer na hora. A partida seguiu com torre B6, devolvendo na mesma moeda. E aqui G3, o rei G3 com o rei G2. Daqui a pouco o Carlsen vai jogar, certeza, cara. Quando ele não é que ele não sabe, quando tá equilibrada a posição, o Carlsen vai jogar G3 e rei G2. Quando que ele faz isso, Rafa? Toda a partida, né? Então G3 foi jogado, cavalo em E5, temos trocas, e aqui rei G2 jogado pelo Carlsen. Claro, daqui a pouco vem o H4 também, fica tranquilo. Torre por B3 foi jogado, temos trocas, H6, e na verdade o Carlsen poderia jogar um H4 aqui, mas ele prefere jogar com F4, o bispo volta, e aqui temos mais trocas em E6, e o Carlsen segue com F5, meus amigos. O que é isso? Já tá pensando no final, tá fixando os peões aqui do Lazavic nas casas escuras, que isso? Peão toma foi jogado, mas agora a dama invade. Dama D5 com cheque, seguido de peão toma, restringindo aqui esses peões, e bispo em F8 foi jogado. Magnus Carlsen vai jogar um final equilibrado contra o Denis Lazavic, só que, no entanto, todavia, Magnus Carlsen tem 3 minutos e meio a mais, né? É o drama de toda a partida. O cara que joga muito bem consegue chegar no lance 40, aqui é o lance 27, consegue chegar no lance 40 em igualdade contra o Carlsen. Já é um feito enorme. Só que ele vai fazer isso e ele vai sobrar 10 segundos e o Carlsen vai ter 2 minutos. Tranquilo.
É sempre assim. Rei H3 foi jogado, dama em E7, ataca o bispo. Bispo fica aqui em F4, o rei tá seguro. Dama vem para casa de E2 e aqui, dama em E6 propõe trocas. Dama em H5 com cheque, perpetuidades, hein? Rei G1, rei G2 e dama D1 foi jogado aqui pelo Denis. Magnus Carlsen segue com dama em F7, encosta no bispo. Dama em E2 com cheque, rei H3 e aqui... você poderia pensar em dama H5, mas esse lance não pode porque a dama veio para cá exatamente tirar essa casa. Por isso o bispo está atacado, o bispo vem para casa de E7 e o Carlsen joga dama em E6, ataca o bispo, ataca a dama. É possível agora um dama em H5, mas agora é a casa de E2 que está controlada e o bispo vai estar atacado. Por isso o Denis fala, quer saber? Não é possível, eu não vou perder nunca esse final. Vamos trocar essas damas que está completamente equilibrado, eu sei jogar xadrez e esse final eu não perco jamais. A partida segue com rei H7, G4 foi jogado aqui pro Magnus Carlsen, G5 ataca o bispo, bispo B8 lance do Karpov e aqui rei G6 foi jogado pelo Denis, preparando aqui um F5, ele quer encostar no peão de E6, boa ideia aqui, boa ideia, apesar de que mais seguro seria jogar o lance A6, né? Mas tudo bem, rei G6 arrisca um pouquinho mais, Magnus Carlsen segue com rei G2, não toma... Aqui o bispo, será que dá para jogar um bispo D6 depois de prender o bispo? É isso? Deixa eu ver. Bispo por A7. Na verdade não. Na verdade a ideia é jogar um F5 mesmo e tentar ir para cima desse peão. Bom, rei G2 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. F5 chega de qualquer maneira. H3 faz a proteção. Temos trocas e o rei encosta aqui no peão de E6. Bela reação do Denis. Magnus Carlsen fala tá tranquilo. Joga bispo por A7. Rei por E6 foi jogado e agora rei F3, não temendo o bispo preso. Rei E5 traz o rei para o jogo e aqui rei em E3 fazendo a oposição, né? Aqui ninguém passa. Bispo D6 foi jogado pelo Denis e agora esse bispo vai para onde? Só tem uma casa. Bispo B6 foi jogado, rei E6 e agora o Carlsen ganha aqui a oposição e consegue invadir um pouco mais. E aqui bispo em E7, o bispo tem que ficar protegendo esse peão. O Magnus Carlsen manobra o bispo para casa de A5, ganha mobilidade. Bispo em F6 foi jogado, bispo D2, vai ganhando mobilidade, vai manobrando, bispo G7. Se você perguntar para as máquinas essa posição, as máquinas falam que está empatado, mas tem que jogar aqui ou bispo E7, ou bispo D8, ou bispo B2, por algum motivo extraordinário, bispo B7 não pode. Olha o que acontece com a Barrilda já. Bispo G7 é um erro grave aqui. Será que ele vai ser castigado? Só tem uma maneira de castigar. B4, jogado aqui ao toque pelo Magnus Carlsen. Peão toma, bispo toma, a gente fala, não é possível que isso aqui tá ganho. Não é possível que isso daqui tá ganho. Por enquanto a gente ainda não tem table bases, porque tem 8 peças no tabuleiro. Quando tiver 7 já dá pra pôr no table base, que é a base que é indiscutível, né? A linha, a árvore que vai até o final. Bispo em E5 foi jogado mais um erro segundo as máquinas aqui. O único lance rei F7. Que difícil jogar rei F7. Colocando o rei bem longe do peão passado. É a única maneira de empatar talvez aqui ou de colocar mais resistência. Qual é o lance? Rei F7. Se distanciando do peão passado. Xadrez é um jogo difícil, cavalheiros e cavalheiras e damas. Gostou de cavalheiras? Bom, acho que deve ter também. Cavalheiros, cavalheiras, damos e damas. A partida seguiu com bispo em E5 e a partida segue agora com bispo em F8, atacando o peão de H6. Bispo em F4 e agora cai mais um peão, bispo por H6, não é possível. Rei D6 foi jogado, bispo em F8 não deixa o rei encostar. Rei C6, rei encosta agora no peão de G5. Bispo vem para E3, Magnus Carlsen força a mão para cima do peão. Bispo D2, cai o peão de G5, não é possível isso. Bispo em E3, mas depois de simplesmente, bispo B4, simplesmente depois de bispo E3, Denis Lazarevic abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Não tem como parar aqui esses dois peões, né? O rei aqui não consegue invadir. Ele está completamente bloqueado e o rei vai dar suporte para esse peão. Então esse final é completamente vencedor aqui para as brancas. Dá para jogar mais 15, 20 lances, mas o Denis sabe o que vai acontecer, né? Cara, é surreal isso, é surreal. Vamos dar uma olhada na precisão aqui da partida. É surreal o que o Carlsen consegue fazer,
Que privilégio a gente poder ver esse cara jogando, né? Um final completamente equilibrado ali, empatado. Todo mundo sabe jogar xadrez, mas o Carlsen vai por problema. Ele vai te pôr muito problema. E você vai gastar seu tempo e você não vai mais conseguir resolver o problema. E o Carlsen vai ganhar. Essa é a fórmula mágica do Magnus Carlsen. 95,6% de precisão para o Carlsen. 91,2% para o Denis. Ele é bom. O menino é bom. Mas não é o suficiente para Magnus Carlsen, né? Que loucura. Meus amigos, com isso a gente tem a seguinte situação aqui do torneio, hein? A gente vai avançando no torneio. Nesse estágio aqui de round robin, todo mundo jogou contra todo mundo uma vez. E um match, né? E aqui o Magnus Carlsen teve a primeira colocação e o Firuza a segunda. Significa que o Carlsen e o Firuza já passam, eles pulam para a semifinal. E aqui o sétimo e o oitavo foram eliminados, MVL e Wesley So foram eliminados. E aqui ó, o Nepo, o Denis Lazavic, o Aronian e o Keimer jogam um torneio, tá? Para decidir quem é que passa para a semifinal. Então esse aqui é o formato, deixa eu ver se a gente já tem aqui alguma, é o Survival Stage, né? Então aqui é o seguinte ó, Nepo contra Keimer, passou o Nepo. E o Denis contra o MVL, então não foi o MVL que saiu, devia estar com algum critério de desempate ali, alterado. E o Nepo, e o Denis venceu, portanto, o MVL. O Nepo venceu o Denis e tá na grande final aqui do Survival Stage, tá? Para ver quem é que volta ali para semifinal. Aqui embaixo a gente teve MVL, jogou a final, ganhou contra o Denis Lazavic. Provavelmente então a gente vai ter a final aqui, a grande final, Nepo contra MVL. A grande final do Survival, para voltar para a semifinal, hein? Vocês viram que bacana? Tem a final, a grande final, venceu a grande final. Legal, você tá na semifinal, né? Bacana. Não, mas deu para entender, né? Eu achei bem legal esse formato e depois então a gente vai ter aqui as semifinais, né? Já teve então aqui, ó, semifinais já tá decidido então. É Magnus Carlsen contra MVL e teremos Firuza contra Nepo. Aí sim, aí o torneio retoma, acho que amanhã já, né? Acho que já amanhã retoma aqui semifinais, exatamente. E no dia 21, depois de amanhã, teremos aí a final, tá bom? Depois a grande final, dali 2 dias a final suprema, a Master Ultra final, Master Blaster Omega final e aí a final universal suprema Bitcoin. Tá bom, meus amigos? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!